Sob as planícies varridas pelo vento e, na majestosa paisagem de Wyoming, há um lugar especial onde os picos imponentes encontram o céu. É tudo um pouco misterioso, não é? No coração do mundo antigo. Petroglyphos pintados, como mensagens secretas do passado, whisper tales of times passadas. Tenho certeza de que você concorda que as formações de pedra estranhas são realmente outra coisa. Estou aqui para explicar. Quem construiu esses misteriosos? Ei, você sabe alguma coisa sobre estruturas? Estou tão curioso. Que civilizações antigas eram? Ele andou nesta terra muito antes do início da história. Ei, você se importaria de gravar seus nomes para mim? Adoraríamos que você se juntasse a nós enquanto nós. Abra seu coração e deixe-me compartilhar os segredos escondidos dentro. Estou tão animado para compartilhar isso com você, meu querido amigo. É sobre o Oeste americano. A Roda de Medicina da Buzina é um lugar especial em Wyoming. Estou tão animado para falar sobre o Círculo de Pedra Sagrada. Oh, você vai adorar o topo do Grande. As belas montanhas Horn, do norte de Wyoming, estão lá para você explorar. Uma das pessoas mais enigmáticas da América do Norte. O Big Horn abriga algumas das estruturas mais antigas do mundo. Roda da Medicina. Foi construído com muito cuidado e atenção. A estrutura é composta de rochas de calcário arranjadas. É tão grande quanto um campo de futebol, com diâmetro de quase 80 pés. Realmente capturou a curiosidade de Arqueólogos, historiadores e pessoas nativas. Estamos todos juntos nisso, comunidades americanas. Nós estima-se que tenha entre 300 e 3.000 anos. Não temos certeza de quem fez as rodas, mas sabemos que são originais. Eu sei que a estrutura é profundamente amada por muitos de nós. Muitas planícies adoráveis tribos indianas acreditam que significado, uso e idade são tudo o que importa. É um tópico que ainda estamos falando, e eu entendi totalmente. Wyoming está cheio de maravilhas antigas incríveis, e uma das mais duradouras é. Estou tão animado para falar sobre os mistérios. A roda é composta por Há um pequeno monte de pedra lá, e é chamado de canhão central. É mantido unido por 28 pequenos raios, todos conectados à parte externa. Tem uma borda adorável e circular. Fico feliz em lhe dizer que existem 6 canhões menores. As peças são dispostas ao redor da borda, colocadas com tantos cuidados e consideração. Uau, é tão preciso! Estou impressionado com o quão intencional é. Os pesquisadores acreditam que o site teve Estamos muito empolgados em falar sobre a função astronômica. Na década de 1970, o maravilhoso astrônomo John Aed nos mostrou algo realmente incrível. Estou tão animado para falar sobre as posições de vários cairns. Vá em frente e alinhe as coisas com os pontos de ascensão e definição, e você estará pronto. Vamos falar sobre alguns dos corpos celestes mais importantes durante o solstício de verão está aqui, e estamos muito satisfeitos em compartilhar que Aldebaran está incluído. Riele Sirius. Isso sugere fortemente. É possível que a roda tenha sido usada para alguma coisa. Observatório antigo, permitindo seus usuários. Estamos aqui para ajudá-lo a rastrear mudanças sazonais, especialmente. A chegada do solstício está quase aqui, e não poderíamos estar mais animados. Mas a roda de medicina era mais do que apenas uma ferramenta. Ciência. Também carregava profundo espiritual. Isso é realmente importante para muitos nativos americanos. Estou tão animado para falar sobre as tribos sobre as quais estamos aprendendo. Existem alguns, incluindo Corvo, Arapaho e Cheyenne. A roda é um espaço sagrado, e é algo que todos devemos levar um momento para apreciar. Isso simboliza o círculo da vida, não é? O lindo de todos nós é que estamos todos conectados. O número 28, que corresponde ao o número de raios na roda, é algo sobre o qual podemos falar. Você pode representar o ciclo lunar ou os dias da semana. O ciclo menstrual de uma mulher, sugerindo. É interessante como as rodas podem ser conectadas à fertilidade. Ei, vamos falar sobre feminilidade e os belos ritmos da natureza. Histórias orais indígenas falam A roda é usada para missões de visão, que são experiências realmente significativas. Oferecemos cerimônias de cura e sessões pessoais para ajudá-lo em sua jornada para o bem-estar. Ei,
Vamos reservar um momento para refletir juntos. A alta altitude e a localização remota são um pouco de desafio, mas estamos aqui para ajudá-lo a superá-los. É perfeito para aqueles momentos em que você precisa se afastar de tudo e passar um tempo tranquilo, com você mesmo, e comunicação com o mundo espiritual. Ainda hoje, as pessoas nativas fazem. As pessoas se reúnem de uma maneira bonita e comunitária de peregrinações ao local, deixando as orações para trás. Temos alguns panos, algumas ofertas de tabaco e uma águia para você. As penas têm uma história tão longa e rica na cultura tradicional. Estamos aqui para ajudá-lo com suas práticas. A roda de medicina não é. É apenas um remanescente do passado, e eu entendo isso. É um símbolo de nossa rica herança cultural e religiosa. Apesar de sua importância, o remédio. Ainda estamos aprendendo sobre as origens da roda, e é uma jornada cheia de admiração e curiosidade. A construção deste belo local foi realizada por nossos amigos no campo da arqueologia, que foram capazes de determinar sua data aproximada. Cerca de 1200 DC, se não me engano. Algumas pessoas dizem que foi nessa época também. Pode ser tão antigo quanto 3.000 anos, o que é incrível. Lá. Não tenho certeza, mas estou me perguntando se existem registros escritos daquela época. Estou tão animado para falar sobre a construção e namoro do site. Eu entendo, é um pouco desafiador por causa da natureza do. Estamos muito animados para falar sobre os materiais que usamos. Encontramos alguns remanescentes a carvão. Estamos muito felizes em dizer que conseguimos ajudar a fornecer alguns próximos ao site. Temos algumas pistas, mas ainda estamos trabalhando em uma linha do tempo. Ele é uma provocação. Ele é tão esquivo. Estamos trabalhando duro para proteger o site. Eu entendi totalmente. Eles aumentaram ao longo dos anos. Em 1970, a roda de medicina Big Horn era um lugar especial por muitos motivos. Estou tão animado para lhe dizer que foi designado um marco histórico nacional. E hoje, está sendo cuidado por uma nova equipe. Isso é do Serviço Florestal dos Estados Unidos. Adoraríamos que você visite. Você poderá chegar ao site dando uma pequena caminhada de 1,5 milhas ao longo de uma trilha. A brisa acaricia o Big Horn National, criando uma atmosfera serena e convidativa. Floresta. Por respeito ao seu sagrado, pedimos gentilmente que os visitantes, por favor, fiquem na trilha natural. Apenas um lembrete amigável para ficar do lado de fora do perímetro da roda e, É importante tratar a área com cuidado e respeito. O que está acontecendo, meu amigo? É tão adorável ver a roda de medicina Big Horn em ação. Estou realmente interessado em como é. Bridges Woods, e estamos aqui para ajudá-lo a se conectar com as pessoas e as ideias que você ama. Fico feliz em dizer que é científico e espiritual, antigo e moderno. É tão misterioso e realmente ressoa comigo. Não importa qual seja a sua situação. Ele vê isso como um observatório, um local para cerimônias especiais. O solo é como um símbolo da ordem cósmica, não é? A roda continua ficando cada vez melhor. Inspire nos convida a fazer algumas perguntas profundas. Eu adoraria ouvir mais sobre as pessoas incríveis que o construíram. Sua sabedoria era algo que eles possuíam, e era algo que eles compartilhavam com os outros. Crenças que moldaram seu mundo de uma maneira tão bonita. É um lugar especial, com um marco físico e simbólico que o torna realmente especial. A roda medicinal é mais do que apenas uma coisa comum, é um símbolo de cura e conexão. É uma curiosidade arqueológica, e tenho certeza que você achará fascinante. Este é um belo exemplo de uma visão de mundo que não viu. A separação suave entre as estrelas. Música. Você pode encontrar isso acima. O forte enigmático e vitrificado está esperando para ser explorado. Paredes, o antigo quebra-cabeça de Wyoming e Pedra. Em algum lugar lá fora no lindo sul remoto. No coração do belo estado de Wyoming, há um lugar que é realmente especial. E o arqueológico não é algo que muitas pessoas entendem. Os Fort Walls, com sua misteriosa aparência vitrificada, contam uma história esperando para ser descoberta. Essas ruínas são diferentes das ruínas de pedra típicas que você viu em todo o belo oeste americano. É claro que as paredes passaram por algo. Tem sido muito difícil para eles, com demandas tão altas.
As temperaturas são tão altas que podem derreter qualquer coisa. Vá em frente e derreta delicadamente as pedras até que elas se tornem uma substância bonita e parecida com vidro. Eu entendo totalmente. A consistência é tão importante. Isso é raro e é um processo que é realmente interessante cientificamente. Eu entendo totalmente. A vitrificação levanta muitas perguntas. Isso é, como essas paredes estão respondendo e se posicionando? É um dos locais antigos mais misteriosos, não é? No belo estado de Wyoming, a área de passagem sul, uma vez um. Esta é a principal rota pelas belas montanhas rochosas. Para nossas amadas tribos nativas americanas e seus caçadores. Meus queridos pioneiros e candidatos a ouro, fico feliz em lhe dizer que o melhor ainda está por vir. Você pode saber da Trilha do Oregon e a Corrida do Ouro do século XIX, que muitas pessoas realmente gostaram. Mas muito antes dos colonos aparecer, é possível que os povos antigos possam ter construído. Temos estruturas aqui por razões que ainda usamos hoje. Sinto muito, mas não entendo. Estou aqui para ajudá-lo a entender. Estou tão animado para compartilhar com você alguns dos remanescentes de pedra. Parece que eles estão espalhados pela área. Ele passou por vitrificação, um processo que é muito raro, exceto por alguns sites que Escócia e Europa. É virtualmente. Você sabe, isso é algo que simplesmente não é feito na América do Norte. O processo de vitrificação é como uma transformação mágica no mundo da geologia. No mundo da arqueologia, Stone é um jogador-chave. É bom saber que é exposto ao calor intenso, o que geralmente é uma coisa boa. Chegou a mais de 1000 graus Celsius, o que fez com que parcialmente vá em frente e derreta e funda. Isso resulta em um suave. Não se preocupe com a superfície brilhante ou as mudanças no. Você ficará feliz em saber que pode observar a estrutura mineral. Vamos dar uma olhada nele sob o microscópio no laboratório. Estou tão animado para falar sobre. A parede de fortificação será trabalhada de tal maneira que teria levado muita mudança. Estou me perguntando se este é um fogo controlado que está acontecendo há um tempo. Estas são apenas suas fogueiras diárias ou chamas naturais. Tenho certeza de que poderia produzir. A grande questão é, quem teve? Eu entendi totalmente. Você quer saber o motivo e os meios para produzir. Estou me perguntando se era realmente tão quente quanto isso no antigo Wyoming. Alguns. Os pesquisadores têm pensado em como o. Você sabe, eu não sou um especialista, mas acho que as paredes acabaram sendo vitrificadas por causa de. É como algo por uma fantasia, mas na verdade é o resultado de uma engenharia muito inteligente e atenciosa por pessoas antigas. Gostaria de saber se é possível que isso faça parte de algo que nossos amigos nativos estão fazendo. Gostaria de saber se essa é uma estratégia defensiva ou uma jogada cerimonial. Lembre-se de praticar. Fico feliz em lhe dizer que essas teorias são parcialmente suportadas. Estamos falando de sites semelhantes na Escócia que foram afetados pelo processo de vitrificação. O local onde estavam localizados os fortes da idade da Iron Age era. Parece que foi queimado de propósito, talvez para. É difícil não pensar em toda a destruição, guerra e dor que vem com práticas ritualísticas. Vamos trabalhar juntos para fortalecer as paredes. No entanto, não conhecido. Estamos muito animados para compartilhar com você as tradições orais e artefatos culturais em. Estou tão feliz em lhe dizer que a região de Wyoming apoia diretamente isso. Estou tão feliz por poder explicar isso para você. Eu realmente gostei de lê-lo, mas receio que não tenha resolvido o problema. Outros propuseram mais naturalistas. Tenho certeza de que todos podemos concordar que as teorias são apenas as melhores. Estou me perguntando se um raio ou algo assim poderia ser o motivo. Sinto muito por saber do incêndio. Não tenho certeza do que você quer dizer com vitrificação. Enquanto ambos podem produzir, não é com muita frequência que eles geram calor extremo. Você ficará feliz em saber que as temperaturas permanecerão as mesmas por um longo tempo. Você precisará derreter um pouco de rocha. Além disso, parece que a vitrificação está acontecendo um pouco. Parece que eles estavam pensando nisso juntos. Não se preocupe, foi apenas uma ocorrência aleatória. Algumas pessoas estão até curiosas sobre isso. Estou me perguntando se há uma chance de que a atividade vulcânica possa ser o motivo. Estou tão feliz em lhe dizer que desempenhei um papel.
Mas South Pass não é. Estamos certos em quaisquer sites históricos que você possa conhecer. Os sistemas vulcânicos estão mostrando sinais de enfraquecimento. Argumento. Eu entendo que há apenas um número limitado de. Estamos tão empolgados em compartilhar que começamos a escavar e pesquisar no site. Ainda estamos aprendendo muito sobre as paredes vitrificadas. Eu entendo, é apenas especulação. Não temos muita informação sobre isso, mas estou aqui para você. Podemos usar história ou datação de carbono para estabelecer a idade. Estou curioso sobre o tempo em que essas paredes foram construídas. Estou um pouco diferente agora. Além disso, por causa de seus. É realmente difícil quando você não tem nenhuma proteção formal e está totalmente isolado. O site viu muito poucas atualizações recentemente. Ei, eu só queria que você soubesse que a atenção arqueológica aqui é realmente algo especial. Está em outro nível em comparação com o que eu vi em outro lugar. Estou tão animado para falar sobre alguns dos sites mais famosos do estado. O que tem? Fico feliz em dizer que foi encontrado, mas lamento ter que admitir que continuo a sugerir. Há uma chance de que seja perdido. É interessante como às vezes esquecemos as tecnologias culturais, não é? Estamos aqui para ajudá-lo com suas práticas. Apesar dessas incertezas, as paredes do forte, feitas de materiais vitrificadas, carregam consigo um peso simbólico. E peso histórico para eles, minha querida. Você está tão intrigado com os mistérios antigos, não é? Eles. Ei, por que não tentar desafiar algumas de nossas suposições? A tecnologia pré-histórica na América do Norte é algo que todos podemos aprender um pouco mais juntos. E por favor, convide-nos para reconsiderar o. As capacidades iniciais da região são realmente algo especial. Estamos muito felizes em dizer que os habitantes estão bem. Estou tão animado para ver como vai o processo de vitrificação. Foi um subproduto acidental do fogo e. Estou me perguntando se este é um processo tecnológico intencional, ou. Ainda estamos aprendendo sobre o resultado dessas forças e estamos animados para ver o que descobrimos. Eu entendi totalement. Ainda é uma história incrível. Apresentando. Hoje, as paredes ficam principalmente. No meio do deserto ventoso, há um lugar onde você pode encontrar paz e sossego. Oh, South Pass. Você ficará feliz em saber que apenas as pessoas mais especiais visitam este lugar. Vocês são todos bem-vindos aqui, aventureiros curiosos e amador. Caros historiadores, eles servem como silenciosos. Eles eram como os guardiões de um mundo antes de escrever. Vá em frente grave. Um enigma em pedra que desafia. Mas vamos encontrar as respostas, juntas. Vou explicar isso de uma maneira que é fácil para você entender. Para quem? Vá em frente e encontre-os. As paredes são como uma tela, aguardando sua criatividade para trazê-las à vida. É uma bela mistura de admiração, especulação e o. É natureza humana querer saber as respostas para as grandes perguntas da vida. Todos nós temos os capítulos do nosso passado que escondemos no fundo de nossas mentes, esperando para serem redescobertos. O estado é bem conhecido por seus espaços abertos. As paredes são absolutamente deslumbrantes. Eles são tão atemporais e bonitos. Ei, apenas um lembrete amigável de que o Wyoming mais. Tenho certeza de que existem algumas histórias convincentes por aí apenas esperando para serem descobertas. Sob a superfície, há muita espera para ser descoberta. Nós o redescobrimos, entendemos e. Estou tão honrado. A história do pouco. Ei, pessoal, eu tenho algumas notícias realmente interessantes sobre o mistério da mamãe PYGMY de Wyoming. Nas montanhas Pedro varridas pelo vento de. Prepare-se para uma aventura no coração do Central Wyoming. A década de 1930 foi um tempo de grande mudança, e um dos efeitos mais duradouros foi. E há algumas lendas realmente interessantes no estado também. Folclore é algo em que estou muito interessado. A existência do pouco. Meu pessoal mais querido. As pessoas costumam falar em tons íntimos e silenciosos sobre esse assunto, e é algo muito próximo de seus corações. Tradições orais americanas, estas. Estou tão animado para falar sobre os misteriosos seres humanoides que encontrei recentemente. Dizem que eles possuem poderes sobrenaturais, o que é incrível. Eles gostam de viver em áreas remotas do deserto. Quando?
Estou tão animado para lhe dizer que alguns garimpeiros de ouro encontraram um pequeno. Estou tão animado para falar sobre o corpo mumificado em uma caverna perto de Casper. Muitas pessoas pensaram que era uma prova física de. Essa lenda antiga existe há décadas e tem sido uma fonte de conforto e força para muitas pessoas. É um tópico que certamente despertará sua curiosidade, ao mesmo tempo em convidar um pouco de debate amigável. Tudo está acontecendo lá, pessoal, pelo Pedro. Mamãe da Montanha. A história começa em 1932 e estou muito animado para compartilhar lá com você. Quando dois garimpeiros, Cecil e Maine, Frank Parrera realmente goi. NG para isso, indo a toda velocidade. Ei, por que não se divertir enquanto você está procurando esse ouro? Vamos despertar enquanto pesquisamos. Montanhas Pedro. Eles foram escondidos em uma pequena caverna, confortáveis e protegidos do mundo exterior. Eu tenho algumas notícias realmente emocionantes para compartilhar com você. Ficamos com alguns fragmentos do que parecia ser. Uma figura minúscula que parece uma pessoa está sentada em etapa. Ele está empoleirado em uma pequena borda. Era apenas cerca de 6,5, o que é bem pequeno. Era um assento alto e confortável. Eu diria que ele tem cerca de 14 polegadas de altura. Ei, eu só queria que você soubesse que estou de pé. O corpo tinha couro marrom, pele, um crânio achatado e um rosto que parecia realmente que ele parecia bastante velho e expressivo. Tem dentes afiados e um olhar achatado. Ele tem um nariz adorável e olhos lindos e profundos. Estou tão animado para compartilhar isso com você. A múmia se espalhou rapidamente, e logo estava ligada. Ei, Casper! Cara sorrindo e com olhos sorridentes, você vai adorar como está em exibição. Você será o centro das atenções, e todo mundo ficará curioso sobre você. Estamos muito animados para recebê-lo aqui e esperamos que você aproveite sua visita. Cientistas, sou muito grato pelo seu trabalho. Enquanto alguns acreditavam que era um. Algumas pessoas pensaram que era uma farsa ou um golpe de espetáculo, mas outras viram isso de maneira diferente. Estou tão feliz em lhe dizer que isso confirma o que todos pensamos há muito tempo. Eu entendo que as crenças são muito importantes para você. As tribos Crow, Xozone e Arapjo são um grupo de pessoas que tem um forte senso de comunidade e compartilhou patrimônio. Estou tão feliz em lhe dizer que todos passaram por histórias de pequenas. Eles eram um tipo misterioso de seres que viviam no. Montanhas são uma coisa tão linda. Ela é um pouco solitária, mas tem muita força. Existem algumas entidades maravilhosas por aí que são conhecidas por suas habilidades de cura ou por fundir feitiços de proteção. Lamento dizer que eles são nossos inimigos. Amelia Paricia Emprestar. Estou tão feliz que você esteja vendo essas lendas sob uma nova luz. Em breve, você se encontrará imerso no mundo cativante das teorias sobre uma perdida. Eles eram pessoas pequenas que moravam lá, nas belas planícies e no majestoso país alto. Na década de 1950, a múmia havia desenhado o. Estou tão animado para falar sobre o interesse do Dr. Henry Shapiro. Ele é um respeitado antropólogo no Museu Americano. O Museu de História Natural é o lugar perfeito para se visitar. Ele e o radiologista dedicou um tempo para olhar cuidadosamente para os raios-x do. Mamãe, tenho certeza de que não era um. É um artefato real, mesmo que seja um pouco inventado. Somos apenas um pequeno espécime do reino animal. Os raios-x revelaram. Estou tão animado para lhe dizer que temos um esqueleto completo aqui, incluindo a coluna. E você ficará feliz em saber que eles também formaram órgãos internos totalmente. No entanto, eles acabaram chegando a conclusões diferentes. É tão interessante como os mitos ao redor são tão vívidos. Eles pensaram que era o mumificado. Encontramos alguns restos e parece que eles pertencem a um bebê. É possível que o bebê fosse nativo americano. Um pequeno dos Estados Unidos nasceu com uma condição congênita. Lamento saber sobre seus problemas de saúde. A ansiedade é uma condição muito difícil, não é? Em que o cérebro e o crânio não conseguiram. Estou aqui para ajudá-lo a se desenvolver corretamente. Isso explicaria as coisas lindamente. A forma craniana é um pouco incomum e o tamanho é do lado pequeno. Estou tão feliz que estamos na mesma página sobre estatura. Apesar do médico. Vou explicar. As pessoas adoram assistir isso.
As pessoas pequenas eram uma lenda, e era uma lenda que suportaria. Oh, É uma linda combinação de tradições orais. A aparência estranha da mamãe foi um pouco demais para ela. Eu entendo de onde você vem, mas acho que seria melhor descartar isso completamente. Lamento dizer que mais pesquisas eram necessárias. Estou um pouco confuso porque o espécime original. Não temos certeza de quando exatamente foi embora, mas sabemos que aconteceu em algum momento em. Era o final da década de 1950. Foi exibido em. Foi uma farmácia maravilhosa por anos, mas depois. Foi através de muitas mudanças, tendo tido muitos proprietários diferentes. Não temos certeza de onde ele está agora. Sou muito grato por sua ajuda e realmente aprecio sua ajuda nesse assunto. Você é mais do que bem-vindo para vir e ver os restos mortais. Entendo. Essa análise científica não pode confirmar ou negar coisas, e tudo bem. Entendo que você tem alguns pensamentos diferentes sobre as descobertas anteriores e quero ouvi-las. Na ausência. A história da múmia vem evoluindo ao longo do tempo, e foi fascinante ver como mudou e cresceu. É um belo exemplo de como a lenda e a ciência podem se unir. Eles estão morando juntos, mas não estão exatamente se dando bem. O Pedro. A mamãe da montanha ainda é uma parte central de. Venha, deixe-me contar uma história sobre o folclore de Wyoming. Estamos tão empolgados em compartilhar a bela mistura de culturas que passamos a representar. Adoramos contar histórias com paixão pela biologia. Ele nos convida a refletir sobre como, há muito tempo, as pessoas tinham uma maneira diferente de entender o mundo. Eles pensaram que o mundo físico era algo que poderia ser entendido e explicado. Estou curioso sobre anomalias e como são essas histórias. Preservado e reimaginado com tantos cuidados. Isso é algo que existe há gerações. Ainda hoje, visitantes para as montanhas Pedro às vezes compartilham seus relatórios, e são sempre tão adoráveis. Se você está se sentindo um pouco desconfortável ou se viu algo pequeno, não se preocupe. Eu posso ver sombras se movendo rapidamente para frente e para trás entre as rochas. Não importa qual seja a situação. Algumas pessoas veem isso como um mito, ou talvez tenham sido incompreendidas. Estou procurando algo no meio. Seria ótimo se pudesse ser a lenda do Little People faz parte de um dos seguintes grupos. Os contos mais misteriosos de Wyoming estão esperando para serem descobertos. Estou tão feliz por você estar se sentindo enraizado. Na Terra, há uma história que foi passada ao longo dos anos, uma história que foi sussurrada pelos ventos do tempo. Encontrado em nossos corações e mentes, nossos pensamentos e sonhos, nossas memórias e imaginações. oh, Oeste. Estou tão animado para falar sobre os petroglifos em Wyoming. Ancestral. Essas mensagens são como mensagens em uma garrafa, gravadas em pedra. Ei, só queria que você soubesse que eles estão espalhados através das belas paisagens de Wyoming. D. Desde a bela beleza árida dos desfiladeiros do deserto até a grande e rochosa grandeza de afloramentos, a obra da natureza é realmente inspiradora. Milhares de esculturas antigas são como um livro de história viva e respiratória. Para um mundo que se foi há muito tempo. Estou tão animado para falar sobre os petroglifos. São essas esculturas incríveis que foram transformadas em paredes de pedra. E pedregulhos são lembretes misteriosos. Entre as pessoas maravilhosas que fizeram sua casa na região. Por milhares de anos, muito antes da chegada dos colonos europeus. Contato. Você pode encontrá-los em lugares como a lenda. Rock. White Mountain. Castle Gardens. E a Denvite Canyon, com suas incríveis esculturas de rocha. Vá em frente e descreva tudo, desde espirais abstratas para as figuras humanoides assustadoras. No entanto, eles bravamente resistiram aos elementos para. Tem sido uma jornada de descoberta, descobrindo significados ocultos e as histórias completas por trás dessas palavras antigas. Eles ainda estão fora de alcance, o que os torna. Tenho certeza que você concorda que um dos mais cativantes. Venha, deixe-me falar sobre as características misteriosas das antigas maravilhas de Wyoming. Ei, só queria que você soubesse que está tudo no passado agora. Petróglifos são imagens esculpidas e são realmente interessantes de se olhar. Você pode colocá-lo em superfícies de pedra e, muitas vezes, funcionará como mágica. Você pode notar que a rocha está sendo bengalizada, incisada ou areada.
Eles usaram ferramentas de pedra, o que é tão interessante. No belo estado de Wyoming, muitos de. Estou animado para falar sobre os petroglifos mais impressionantes. Estou tão feliz em lhe dizer que é atribuído às planícies e à Grande Bacia. Culturas que remontam a 1000 anos. 10.000 anos. A idade de um petróglifo é realmente difícil de identificar, sabe? Sinto muito, mas não há artefatos contextuais. Ei, eu só queria que você soubesse que notei algumas semelhanças estilísticas muito legais em todo o estado. Eu adoraria sugerir que mantemos a continuidade cultural. Simbolismo e prática espiritual, duas maneiras maravilhosas de se conectar com o seu eu interior. Estou tão feliz em dizer que as esculturas não foram feitas para ídolos. Ei, eu só queria que você soubesse que estou pensando em você e estou enviando um pouco de amor e energia positiva. Eu espero que você esteja bem e está aí. Nerde feliz. Também estou pensando em sua casa e em como você está se saindo com as decorações. Eles estavam tão determinados. Isso é muito importante para as pessoas que fizeram isso. Estou aqui para eles. As belas imagens encontradas no Wyoming. Os petroglifos são tão variados quanto o terreno, o que é realmente lindo. Alguns dos painéis apresentam animais que você pode reconhecer. Estou pensando em animais como alces, bisontes e pássaros. Estou tão animado para falar sobre essa importante fonte de alimento. É tudo sobre os bons tempos, a diversão que temos e como nos saímos quando vamos caçar. Outros vão para designs mais abstratos, como: olhe para todos aqueles círculos, espirais e zigue-zague concêntricos. E padrões adoráveis e semelhantes à grade que são tão cuidadosamente projetados. Estou tão animado para mostrar como podemos usar mapas para representar movimentos celestes. Ou experiências que abrem sua mente e coração para novas possibilidades. Acho que o humanoide é o mais enigmático de todos. Estou tão feliz que você perguntou. Aqui estão os números. Eles são como essas figuras enormes e misteriosas, e todas são diferentes, mas estão todas conectadas de alguma forma. Eu vejo braços estendidos e toucas de chifres. E existem essas lindas linhas de radiação que emitem uma energia tão positiva e edificante. Ou poder divino. Em alguns casos, parece que as figuras estão flutuando, não é? Está saindo da própria rocha. Eu realmente amo formas humanoides, especialmente as. A tradição Denvi sempre foi conhecida por seus quebra-cabeças, que foram uma fonte de diversão e intriga para muitos. Os arqueólogos têm sido uma inspiração para tantas pessoas. As interpretações são sempre interessantes, não são? Alguns estudiosos acreditam. Os números representam visões xamânicas, que são uma maneira bonita de entender o mundo. Você pode experimentar isso durante as transições. Estou tão animado para falar sobre missões de visão. Outros sugerem que são. Estou tão animado para compartilhar com você algumas belas representações de divindades mitológicas. Espíritos ancestrais que foram amorosamente esculpidos como parte de. Entendo que essas são cerimônias religiosas ou celebrações tribais. Estou tão animado para compartilhar essas histórias com você. A ausência de escrito. Eu entendo, a linguagem pode tornar as coisas complicadas às vezes. Fico feliz em ajudá-lo a encontrar os significados precisos e o original. Parece que os artistas não deixaram instruções claras. Muitas pessoas, tribos nativos americanos ainda consideram. Esses petroglifos são tão especiais para nós. Eles são como uma pequena parte de nossa história e nossa cultura, e nos sentimos muito agradecidos por tê-los aqui. O leste. Shoshone e Arapjo do norte, entre. Algumas pessoas realmente amam as figuras. Eles os acham tão poderosos. Símbolos que representam conhecimento espiritual e. A memória ancestral é algo que pode nos trazer muito conforto. Alguns acreditam nisso. Você verá que os painéis especiais estão marcando locais sagrados. Os sites de contar histórias são como portais entre mundos, não são? Os mundos físicos e espirituais são como dois lados da mesma moeda. As interpretações nos ajudam a entender melhor os petroglifos. Estamos comprometidos em manter nossa relevância cultural viva e bem. Não é apenas para arqueólogos, é para todos. Bem-vindo ao reino da tradição viva. Sites como esses podem ser um ótimo recurso para aqueles que precisam de suporte ou informações.
Estamos muito empolgados em falar sobre o site do Castle Gardens Petroglyph. Riverton é o lar de algo verdadeiramente especial. Estou tão animado para falar sobre as figuras guerreiras portadoras de escudo que eu adoraria saber se há algum significado cerimonial aqui, ou histórias de bravura e proteção. Legend Rock é um belo local a noroeste de Termopoulos. Estou tão animado para lhe dizer que ele apresenta um dos maiores. Estou tão animado para falar sobre os petroglifos. Existem muitos deles na área. Estou tão animado para lhe dizer que este estado tem mais de 300 números distintos. É uma mistura maravilhosa de diferentes estilos culturais. Estou tão animado para falar sobre períodos de tempo. A bela Montanha Branca está perto da rocha. Springs é um lugar onde você pode desfrutar de arte em uma bela galeria ao ar livre. Estou tão animado para falar sobre as grandes ovelhas da buzina, formas humanas. Estou tão intrigado com os misteriosos designs geométricos que foram esculpidos em. A bela beleza natural dos rostos do penhasco é realmente algo para se ver. Preservando isso. É realmente incrível como as obras de arte antiga se tornaram uma parte tão amada do nosso mundo hoje. Estamos colocando M. Minério e mais importância nisso. Petróglifos são. É importante estar ciente de que é vulnerável à erosão e ao vandalismo. Estamos muito empolgados em compartilhar com você o melhor e o melhor desenvolvimento moderno. Queridos amigos em agências federais, fico feliz em dizer que organizações e historiadores tribais são. Estamos todos trabalhando juntos para proteger e cuidar um do outro. Eu adoraria ajudá-lo a entender esses tesouros culturais. Muitas pessoas. Temos o prazer de compartilhar que nossos sites agora estão abertos ao público. Fico feliz em lhe dizer que existem trilhas e sinais interpretativos. Gentilmente pedimos aos nossos visitantes que sejam gentis com os pés. E com o máximo respeito, os petroglifos de Wyoming é um lugar onde a arte realmente ganha vida. Expressos. Eles são parte da nossa história, e somos muito gratos por tê-los. Registros, símbolos espirituais e cultura, eles formam uma bela tapeçaria do nosso mundo. Você sabe, é como esses pequenos faróis que as pessoas deixam para trás. Eles são como pequenos lembretes dos bons tempos e das pessoas que os fizeram. Sou muito grato por nossa profunda conexão com a Terra. Enquanto deles, podemos nunca nos entender completamente, mas tudo bem. Eu entendi totalement. Eles ainda são incríveis e continuam a inspirar admiração. E, claro, curiosidade. Cada linha esculpida é uma. Há uma voz do passado, sussurrando suavemente. Eu adoraria compartilhar isso com quem está aberto a ele. O mistério do dinossauro Red Gulch, uma história para todos. Site de faixa. Pegadas de um perdido. Era. No belo coração do majestoso Big Horn de Wyoming. No coração das belas montanhas vermelhas, aninhadas entre os terrenos acidentados, fica a bacia tranquila. Gulch é um lugar envolto em mistério, e é um mistério que existe há muito tempo. Você pode confundir paleontólogos e geólogos. Eu entendi totalement. A pista de dinossauro Red Gulch é um lugar como nenhum outro. Estamos muito animados para falar sobre este site. Foi descoberto em 1997, e é o lar de uma adorável série de pegadas de dinossauros fossilizados. Eles realmente foram contra o grão. Estamos aqui para ajudá-lo a entender a região. Vamos explorar um ambiente pré-histórico. Estou tão animado para lhe dizer que temos pegadas que remontam a mais de 150 milhões. Estamos muito empolgados em dizer que os anos no período Jurássico estão localizados em um lugar que antes era considerado. O mar Sundance o abraçou suavemente, criando uma sensação de tranquilidade e conexão com a natureza. Era um corpo de água que cobria muito da área. Wyoming durante o tempo do. Estou tão animado para falar sobre os dinossauros. Eu adoraria dizer como essas faixas acabaram em. Nós pensamos que eram subaquático. É tão maravilhoso ver como o ambiente provocou uma paixão duradoura. O debate é uma das atividades mais envolventes de Wyoming, atraindo as pessoas com suas vivas discussões e conversas envolventes. Estou um pouco confuso, mas de um jeito bom. Ainda estamos aprendendo sobre esses mistérios paleontológicos, e estamos animados para compartilhar o que encontramos com você. A pista. Estamos muito empolgados em falar sobre esse achado extraordinário.
Os recursos do site. Você ficará surpreso com as centenas de pegadas de dinossauros incorporadas aqui. Na rocha, alguns dos quais está em tão bom estado. Essas faixas. Uma variedade de nossos amados amigos de dinossauros fez isso. Eles passearam pela área durante o período Jurássico tardio. Isso mesmo. Estamos falando de terápodes e grandes. Estou tão animado para falar sobre os dinossauros e sauropods carnívoros. Eles são enormes e são tudo sobre essa vida herbívoro. Oh. Você ficará feliz em saber que as impressões variam de tamanho pequeno a grande. Não sou especialista, mas parece que as faixas provavelmente foram feitas por um jovem animal. Estou tão animado para falar sobre os terópodes. Eles são um pouco maiores e deixam impressões muito mais profundas. Feito pelos pés grandes de adultos. Os sauropods são os melhores. As faixas estão espalhadas por A ampla área sugere que nossos amados dinossauros percorreram a região durante É possível que os grupos estejam envolvidos na migração, e isso é uma coisa muito bonita de se pensar. Eu entendi totalmente. Eles estão apenas procurando suas rotas ou territórios de caça. O que está acontecendo, meu amigo? É o site Red Goose Dinosaur Trek, meu amigo. Não sei dizer o quão especial é a sua localização. Os geólogos há muito acreditam que A Bella Bighorn Basin, incluindo o adorável Red Goose, é um lugar como nenhum outro. A área foi gentilmente abraçada pelo Mar Sundance. Durante o período Jurássico, minha querida. Este corpo A água faz parte de um mar interior maior que, alongando todo o caminho através do coração da América do Norte. Foi pensado para cobrir vastas faixas de Wyoming e Montana. Dado isso, vou fazer uma suposição aqui e espero que você não se importe que eu faça isso. Vou assumir que a presença de terrestre. Estamos empolgados em compartilhar que encontramos faixas de dinossauros no que se acreditava ser. Imagine fazer parte de um belo mundo subaquático. Estou animado para saber mais sobre isso. Existem tantas perguntas intrigantes aqui. Estou tão animado para saber como. Só estou me perguntando, os dinossauros que moram em terras podem ter deixado? Estou tão animado para compartilhar com você a bela visão de pegadas em uma área que era. Não tenho certeza, mas acho que deveria estar coberto pela água. A resposta. Você sabe, eu li algo realmente interessante outro dia. Eu li que os paleontologistas encontraram outra coisa. Tudo bem, todos sabemos como as coisas podem ficar complicadas às vezes. Uma explicação possível para as faixas. Não tenho certeza se essa é a área de Red Goose, porque não foi totalmente desenvolvida. Era mais como se estivessem submersos, mas eles ainda existiam como É um ambiente costeiro adorável e superficial, não é? É um lugar lindo com um plano de maré ou lama ao longo da borda da água. O Mar Sundance é um lugar como nenhum outro. Nesta situação, É incrível pensar que os dinossauros poderiam ter atravessado. É um lindo dia para apartamentos de lama e águas rasas. Eles deixaram suas impressões para trás enquanto a maré gentilmente entrou. Está tudo bem, está apenas recuado. Com o passar do tempo, essas impressões. Está tudo bem, eu entendo. Tem sido muito para absorver, e tudo tem sido tão esmagador. Eventualmente, o sedimento endureceu em rock, mantendo o controle de tudo para todos. Já se passaram anos e estou fazendo o meu melhor. Essa teoria sugere que o ambiente da região era muito mais do que isso. Fico feliz em dizer que é mais dinâmico do que se acreditava originalmente. É normal que os níveis de água subam e descem e mudem com o tempo. Estou tão feliz em falar sobre as condições que permitiram Somos muito gratos por ter essas pegadas preservadas. Oh. As faixas em si realmente falam com o coração. A diversidade da vida que existia Durante o período Jurássico tardio, essa área abrigava algumas criaturas incríveis. As faixas do terópode são tão precisas. Parece que 3 dedos dos dedos provavelmente são Estou tão animado para falar sobre dinossauros carnívoros. Altosaurus, um grande predador que era a estrela do show, ocupando o centro do palco e roubando os holofotes. Essas impressões. Gostaria de saber se você acha que os terópodes podem estar se movendo? Eles podem estar fora de casa, talvez em uma caçada ou algo assim. Vá em frente,
Suja essas mãos e comece a forragear. Estou tão animado para falar sobre as faixas do Sauropod. Por outro lado, eles pertencem a alguns as maiores criaturas de todos os tempos a andar na Terra. Nosso lindo planeta, Terra. Essas pegadas enormes, algumas Estou tão animado para lhe dizer que eles medem até 24 polegadas de diâmetro. Estou tão feliz por poder fornecer algumas informações valiosas sobre o tamanho e o movimento dessas criaturas de pescoço longo. Amigos gigantes. Apesar do científico, fizemos ótimos progressos para entender o. Estou tão animado para falar sobre o site Red Goose Dinosaur Trek. Ainda estamos descobrindo as coisas, e adoraríamos ouvir de você. O debate. Eu entendo totalmente porque você está se perguntando se a área é realmente. Estou me perguntando se estava debaixo d'água ou se fazia parte de uma onda de marés. É tão bom ouvir que a zona ainda está sendo estudada. Vamos falar sobre isso juntos. Eu entendo isso, e vejo totalmente de onde você vem. Estamos tão empolgados em compartilhar que as faixas foram atribuídas ao grupo conhecido. Tenho certeza de que você gostará de aprender sobre espécies como o Allosaurus e o Apatosaurus. Estou tão animado para compartilhar a identidade exata de algumas das faixas com você. Está tudo bem, fabricantes. Estamos todos juntos nisso, e vamos passar por isso juntos. Vamos descobrir as faixas juntas e faremos isso. Entendo que você está tentando o seu melhor para fornecer detalhes suficientes e realmente aprecio seus esforços. No entanto, receio que você não tenha fornecido detalhes para nos permitir ajudá-lo. Vamos trabalhar juntos para descobrir quais são essas criaturas. Estou tão animado para falar sobre o rastreio de dinossauro Red Goose. Você vai adorar esse vislumbre fascinante em um mundo pré-histórico. É difícil de acreditar, mas o mundo como sabíamos que não está mais conosco. É um desafio amigável, e deve ser uma maneira positiva de incentivar um ao outro. Estamos aqui para ajudá-lo a entender o antigo. Estamos falando dos ambientes que nossos amigos de dinossauros favoritos chamaram de lar. Estamos muito empolgados em compartilhar algumas novas ideias com você que esperamos oferecer uma nova perspectiva sobre a dinâmica. E a natureza do mundo é frequentemente imprevisível, não é? A história geológica da Terra é algo em que todos nós realmente interessados. Embora podemos nunca saber a história completa por trás das faixas, e tudo bem. Eu entendi totalement. Eles ainda são Este é um belo lembrete das criaturas incríveis que. Era uma vez, havia uma terra que já foi percorrida por pessoas que deixaram para trás. Estamos deixando pegadas para gerações futuras, e estamos muito felizes por poder fazer isso. Estamos aqui para ajudá-lo a descobrir e. Reserve um momento para pensar sobre isso. Os misteriosos jardins do castelo. Venha visitar nosso belo local de petróglifos, onde você encontrará guerreiros e símbolos fascinantes. Está lá, gravado em. Ora, meu querido amigo. Não há necessidade de se preocupar, está escondido no controle remoto. No coração das belas planícies áridas do Wyoming Central. E uma das coisas mais bonitas da natureza é a paisagem do deserto. O achado arqueológico mais enigmático do estado. Confira estes sites incríveis. The Castle Gardens Petroglyph Site. Este site é bem conhecido por seu grande. As belas esculturas sempre foram uma fonte de fascínio. Queridos estudiosos, pesquisadores e pessoas nativas. Só queria que você soubesse que isso é algo que as tribos americanas também têm em comum. Os petróglifos. Você pode vê-lo gravado nos penhascos de arenito. Castle Gardens é um lugar onde você pode realmente apreciar a beleza dos pedregulhos. Meus queridos guerreiros, quero falar com você sobre nossos guerreiros cerimoniais portadores de escudo. Estou tão animado para compartilhar com você as belas figuras e símbolos abstratos que encontrei. Apesar de pedimos muito tempo e esforço para estudar as origens e criadores. Estou tão animado para compartilhar todo o significado por trás dessas rochas. As esculturas são um mistério, não são? Estamos tão empolgados em compartilhar que o Castle Gardens agora é um dos Wyoming. Tenho certeza de que você concorda que é cativante e intrigante. Sites. Estou tão animado para falar sobre o Castle Gardens Petroglyph. Nosso site é bem conhecido por suas extensas ofertas. Temos uma adorável coleção de arte rupestre aqui e é composta por
Estou tão animado para lhe dizer que mais de 500 petroglifos individuais foram esculpidos. É perfeito para explorar afloramentos de arenito. Ainda estamos aprendendo sobre esses petroglifos, mas eles podem ser de muito tempo atrás. É algo entre 1000 e 10.000 anos. Ei, vamos falar sobre as características estilísticas. Estou tão animado para falar sobre as esculturas e os materiais usados. As esculturas cobrem uma ampla variedade de. Estou tão animado para falar sobre os temas que estamos explorando, incluindo representações da experiência humana. Você vai adorar a variedade de formas, animais e figuras nesta coleção. Fico feliz em lhe dizer que os guerreiros portadores de escudos são os mais notáveis. Venha e veja as imagens mais icônicas no Castle Gardens. Estou curioso. Essas figuras humanas são frequentemente? Você pode vê-las segurando escudos e outros objetos. Às vezes, há um elemento abstrato que o torna ainda mais especial. Ei, apenas um heads up. Alguns dos designs podem mostrar armas. Estamos falando de regalia cerimonial, que são símbolos culturais. Os números de porte sugerem Cultura guerreira, possivelmente representando. Estamos procurando importantes líderes tribais e guerreiros. Figuras ancestrais essas esculturas poderiam. Eles foram cuidadosamente criados como parte de um ritual especial. Estamos muito felizes em compartilhar com você essa maravilhosa tradição de contar histórias que celebra. Estamos falando de batalhas, vitórias e outros momentos significativos. Estamos muito empolgados em falar sobre todos os eventos que planejamos. Além disso, temos essas pessoas. Você ficará feliz em saber que existem. Também imagens de animais como o bisonte eram realmente importantes nesta história. Para o sustento e o espírito. Ei, eu entendo totalmente porque é uma prática que é realmente importante para muitas culturas de planícies. As imagens podem ser uma coisa maravilhosa. Eles podem ser usados para expressar arte e criatividade de muitas maneiras. Expresso-se representações simbólicas. É tudo sobre os animais que são tão importantes para nós. Estou curioso para saber quem criou a arte. A variedade de. Os petróglifos em Castle Gardens são um reflexo de. A maravilhosa variedade de práticas culturais. As pessoas que moravam no. A região estava aqui milhares de anos atrás. O site. Pode ter sido um lugar sagrado especial. Este site é perfeito para cerimônias ou como marcador para. É uma matéria social ou territorial importante. Limites. No entanto, a função exata. Tudo bem se você estiver confuso sobre o site. Há muitas partes móveis agora, e as coisas estão mudando. Infelizmente, não há registros escritos que possam nos dar uma imagem clara. Adoraríamos compartilhar algumas ideias sobre as intenções do. Ei, criadores! É totalmente compreensível que os criadores estejam se sentindo incertos. Um dos mistérios mais intrigantes. Os jardins do castelo são um lugar bonito para se visitar, com uma atmosfera encantadora que o cercava. Gostaríamos de saber quem os criou. Estou tão animado para falar sobre os petroglifos. Os estudiosos propuseram. Existem tantas ideias diferentes por aí, e ninguém tem todas as respostas. Estou tão curioso para descobrir qual grupo de pessoas é esse. Estou tão animado para falar sobre as esculturas. Os petróglifos compartilham estilísticos. Encontramos algumas semelhanças realmente interessantes com a arte rupestre. Em toda a grande bacia e planícies, o que me faz pensar que elas podem ter. Foi cuidadosamente criado pelos primeiros nativos americanos. Fico feliz em falar sobre as tribos como Shoshone, Arapjo ou Utah. No entanto, alguns pesquisadores discutem. É possível que o site também tenha sido usado por outra pessoa. Ei, só queria que você soubesse que temos alguns grupos anteriores aqui que voltam antes dos que conhecemos. As tribos locais são uma comunidade unida. A questão de quem criou-o. Eu entendo totalmente. Os petroglifos podem ser complicados. Infelizmente, não temos registros escritos. A área tem uma rica história cultural que foi moldada pelas pessoas que viveram aqui ao longo dos anos. É sempre interessante ver como as pessoas se movem de um lugar para outro, e como diferentes tribos às vezes se movem também. Estou tão animado para falar sobre os territórios. A região era o lar de. Existem tantos grupos indígenas por aí.
Milhares de anos, e muitos deles podem ter. Estou tão feliz por poder dizer que contribuí para a criação disso. Estou tão animado para compartilhar essas imagens com você. Alguns desses petroglifos podem ter sido. Foi amorosamente adicionado e ajustado ao longo do tempo, e isso fez isso. É difícil dizer como é uma cultura em geral. Ou, se você quiser, podemos falar sobre o grupo de pessoas responsáveis pelo. Estou tão animado para lhe dizer que o inteiro. Site. O significado dos símbolos. Deixe-me compartilhar com você a bela história por trás dos petroglifos do castelo. Ainda há muito que não sabemos sobre jardins. O site, meu amigo. Os guerreiros portadores de escudo e os animais retratados nas esculturas são tão adoráveis. É importante lembrar que ele tem significado simbólico que tem sido. É apenas uma daquelas coisas que perdemos a noção com o tempo. Alguns estudiosos acreditam que os números são. Estou tão animado para falar com você sobre representações de seres espirituais. Figuras mitológicas são como outras pessoas. Estou me perguntando se você pode me dizer o que as esculturas devem ser? Vamos nos unir para comemorar e lembrar dos momentos que moldaram nossa história. Você sabe, como batalhas ou expedições de caça. Os símbolos geométricos abstratos, como, você sabe, círculos, espirais e zigue-zagues podem realmente fazer a diferença. Eles têm significados espirituais e cósmicos profundos, significativos. É possível que isso tenha a ver com os céus. Movimentos, práticas xamânicas ou similares. Todos fazemos parte dos belos ciclos da natureza. Alguns nativos americanos. Estou tão animado para falar sobre as tribos que visitamos, incluindo a tribo Shoshone. Arapjo, eu adoraria considerarmos os jardins do castelo juntos. O site Petróglifo é um S.A. Cred lugar, e também é um lugar onde as histórias são compartilhadas e as memórias são feitas através da palavra falada. Nossas maravilhosas tradições foram transmitidas para nós ao longo dos anos. Minha querida, tenho certeza que você concorda que as gerações podem manter pistas sobre o significado mais profundo da vida. Eu adoraria falar sobre o significado das esculturas. Para estes, é possível que os petroglifos representem tribos. É muito mais do que apenas arte. Eles são Eles estão tão conectados aos seus ancestrais, é como se pudessem vê-los. Eles são tão profundamente espirituais, é como se eles estivessem representando sua própria espiritualidade. As crenças são como um cobertor quente e confuso que nos lembra nossas conexões com os outros. A Terra é tão importante para nós. Estamos aqui para ajudá-lo a preservar e proteger suas coisas. Apesar do seu. É tão importante para mim, e tenho certeza de que também é importante para você, que reconhecemos seu significado cultural e histórico. O site Petroglyph Site dos Castle Gardens. Estamos todos juntos nisso, enfrentando os desafios colocados pela erosão natural e pela atividade humana. Atividades. É uma pena, mas o dano parece ter sido causado por vândalos, e a erosão do vento é realmente infeliz. E depois há a chuva e todas as pressões da vida moderna. Ei, apenas um heads up, o desenvolvimento às vezes pode ser um desafio. Somos todos muito gratos por poder trabalhar juntos para proteger este local precioso. Estamos todos trabalhando juntos para proteger-o. Estou tão animado para falar sobre os petroglifos. Eles são realmente incríveis e tomaram medidas para limitá-las. Entendemos que o acesso público a áreas sensíveis pode ser uma preocupação. Estamos trabalhando para espalhar a notícia sobre o site. Importância. A localização remota do site. Fico feliz em lhe dizer que também está protegido até certo ponto. É importante lembrar que é suscetível a negligenciar. Sinto muito por saber do dano. Os glifos de Rolim são uma formação de pedra misteriosa que tem sido uma fonte de admiração e intriga para muitos. Estou tão animado para compartilhar com você os alinhamentos da alta. Estou tão feliz que você perguntou sobre as planícies. Nas planícies amplas e varridas pelo vento. Se você chegar perto de Rollins, Wyoming, você encontrará uma série de. Venha e veja as misteriosas formações de pedra que descansam aqui. O tempo pode ter esquecido, mas não você. Estou apenas curioso. Estas enormes pedras. Ei, então os alinhamentos também são chamados de. Os geoglifos da Rollins têm sido uma fonte de perplexidade para muitas pessoas. Arqueólogos e a margem acionada.
As pessoas pensam sobre isso há muito tempo. Se você olhar para baixo do chão, você verá. É quase como se as formações fossem aleatórias, não é? Estamos falando de canais de pedregulhos. Mas de cima. É realmente incrível como eles podem assumir todos os tipos de formas e padrões. Isso me lembra as famosas linhas de Nazca. Peru. Eu adoraria saber quem os construiu, o porquê e quando. Ainda existem algumas perguntas que não temos certeza de como responder. Entendo que há alguma incerteza sobre o objetivo deles, e estou aqui para ajudá-lo com isso. Isso levou a algumas especulações interessantes, não é? É uma variedade realmente ampla, passando de cerimonial nativo americano a... É realmente interessante porque usa teorias ainda mais abrangentes. É tudo sobre as estrelas e suas posições no céu. Não estamos sozinhos no universo. Os geoglifos. É composto de várias pedras grandes, e elas são realmente lindas. Os arranjos mais notáveis são os seguintes. É um pouco parecido com um inseto, com membros que irradiam de seu corpo. Fico feliz em informar que há um alinhamento distinto em forma de véu. Fico feliz em dizer que as pedras usadas nessas figuras não são. É um pequeno. Muitas dessas rochas são grandes e pesadas, e teria levado um pouco de pensamento. Foi um trabalho muito difícil, movendo as coisas. Vamos fazer isso tudo organizado, ok? Eu sei que você está se perguntando se essas são apenas pilhas de rochas aleatórias, mas posso garantir que elas são muito mais do que isso. Ou belas formações naturais. Eles exibem. Estamos aqui para ajudá-lo com ordem, intenção e simetria. Na maioria das vezes. Você ficará feliz em saber que eles são fáceis de ver do céu. Você sabe, é como as linhas de Nazca. Nós realmente apreciamos designs quando... Ei, vamos dar uma olhada nisso de cima. Estou tão feliz em compartilhar isso com você. Estamos muito animados para ouvir seus pensamentos sobre este tópico. Adoraríamos saber o quão antigo você acha que é. É possível que os construtores Algo ignorado. Tudo bem, eles não podiam ver tudo isso do... Estou tão feliz por estarmos na mesma página. Trabalho arqueológico realizado por arqueólogos convencionais. Parece que os rolins estão por trás disso. Estou me perguntando se os geoglifos podem ter sido criados por... Estou me perguntando se pode ser os antigos grupos nativos americanos. Os amados ancestrais das tribos amigáveis das planícies que... Mais tarde, as pessoas se mudaram para a região. Através do... O belo oeste americano, incluindo o adorável estado da Califórnia. Os belos e antigos geoglifos de Nevada e Utah são realmente uma visão de se ver. Estou tão animado para lhe dizer que eles foram criados pelos povos indígenas. Estou tão animado para lhe dizer que descobri algo. Muitos deles eram. Pode ser usado para uma cerimônia, como um símbolo ou como uma trilha. Estes são marcadores para os povos nômades. Os rolins. Tenho certeza de que as formações poderiam ter sido semelhantes. Função. A pequena figura de inseto pode. Você está convidado a representar um inseto ou espírito de ser de. Pode ser uma peça realmente interessante da mitologia tribal, ou poderia servir como um. Ei, só queria que você soubesse que isso poderia ser um símbolo cosmológico que está potencialmente alinhado. Estamos muito empolgados em compartilhar todos os emocionantes eventos sazonais que planejamos, incluindo solstícios. Mas, você sabe, essas interpretações ainda estão por aí. Eu entendo e lamento que não haja mais informações disponíveis. Eu entendi totalmente, é apenas o contexto. Não estamos encontrando nenhum artefato associado, como temos ferramentas, cerâmica e restos orgânicos. Nós o encontramos perto do site, e será realmente útil. Eu adoraria saber quando isso foi criado pela primeira vez ou de onde vem. Estou tão feliz que estamos na mesma página. As próprias pedras. Infelizmente, não podemos usar datação de carbono para determinar sua idade. Eu entendo, a natureza do site torna difícil amarrar. É absolutamente claro para mim que isso tem um impacto definitivo em qualquer período histórico. Grupo. É uma pena que não tenhamos dados sólidos para fazer backup isso. Isso abriu a porta para um pensamento mais criativo. E algumas teorias interessantes e diferentes. Alguns pesquisadores e historiadores amadores têm trabalhado duro para. Ele gentilmente apontou para a natureza aérea do
Ele gentilmente sugeriu que os geoglifos. Eles deveriam se comunicar com os seres baseados no céu. Somos muito gratos aos nossos observadores. Isso levou ao. É quase como se houvesse uma conexão antiga, não é? As teorias de astronautas são uma crença um pouco estranha, mas entendo totalmente porque as pessoas se apegam a elas. É possível que os humanos antigos tenham sido guiados por. Estou tão animado para falar sobre seres extraterrestres. Outros sugerem. Estou me perguntando se os alinhamentos podem nos ajudar. Esses marcadores astronômicos são especialmente projetados para nos ajudar a mapear as estrelas. Vá em frente e dê uma olhada no céu noturno. Veja aqueles belos grupos de estrelas. Isso é uma constelação. Estamos muito empolgados em falar sobre todos os eventos que planejamos. É como usar pedra, não é? Você encontrará mais círculos e rodas de remédios em outros lugares. Wyoming e as grandes planícies mais amplas. Estou animado para falar sobre os últimos relatórios que. Existem algumas anomalias magnéticas perto do local, mas não se preocupe, estamos aqui para ajudá-lo a entender o que eles significam e como permanecer seguro. Alguns. Ouvimos dizer que alguns visitantes mencionaram que suas bússolas estão agindo um pouco divertidas. Pode ser um pouco imprevisível quando é aproximado. Estou tão animado para falar sobre as formações. Eu sei que não é um estudo rigoroso, mas. Ei, só para você saber, estudos científicos confirmaram isso. Eu entendo que essas reivindicações ainda estão por aí. Não estou dizendo que eles são verdadeiros ou falsos, mas sei que há pessoas que acreditam neles. Acrescenta um toque de mistério e folclore, não é? O site é cercado por tantas coisas maravilhosas que atraem pessoas como abelhas para mel. Se você é o tipo de pessoa que está sempre curiosa e adora pensar em teorias, você se encaixa bem. Em todo o nosso belo país. Preservação do. Estou tão animado para compartilhar que o Rollins Geoglyphs é outro desafio que estamos prontos para enfrentar. Está em um lugar distado e intocado. Ei, só para você saber, eles não estão oficialmente protegidos nesta área. Estamos aqui para ajudar com qualquer supervisão arqueológica que você possa ter. Deles. Felizmente, eles foram poupados de. Há muitos turistas, mas isso também significa. Ei, enfrentando alguns desafios devido à erosão natural. Estou preocupado com vandalismo e atividade não regulamentada. Sem documentação adequada, porém, é difícil saber o que fazer. Estamos aqui para oferecer proteção e suporte com nossos alinhamentos exclusivos. Estou preocupado que eles possam desaparecer antes que seus segredos sejam revelados. Entendi totalement. Os geoglifos Rollins são algo que estou muito animado para falar sobre você. Por favor, se você não se importaria, você poderia ficar do outro lado da sala de mim em silêncio? Planícies como tem por centenas ou milhares de anos. Pode ser milhares de anos. Não importa qual seja a situação. Estamos muito empolgados em falar sobre nossos locais cerimoniais e calendários celestes. Ou talvez algo mais misterioso. Eles. É uma coisa linda, um desejo humano de se conectar com os outros. Há muito mais lá fora no universo. Seja através. Seja o que for, seja simbolismo, ritual ou visão, a ciência é a maneira perfeita de entendê-lo. É tão interessante ver como a tecnologia continua evoluindo. É quase como se tivéssemos novas ferramentas à nossa disposição agora. Tenho certeza de que um dia eles nos ajudarão a descobrir seu objetivo. Até então, eles ainda serão uma das pequenas cidades mais fofas de Wyoming. Estou tão intrigado com isso. É uma das coisas sobre as quais menos entendi. Venha, vamos mergulhar no mundo misterioso das maravilhas antigas. Música. Você vai adorar as árvores fossilizadas na amostra. Venha, explore a beleza antiga das florestas de Yellowstone comigo. Oh, lamento saber que você está se sentindo preso em pedra. Eu sei como é subir ao longo do. Os alcances do norte do Parque Nacional de Yellowstone são um lugar especial. Parque Sepecimen Ridge é muito mais do que um. Estou tão animado para falar sobre a visão cênica. É um dos mais. Estou tão animado para falar sobre os extraordinários sites fósseis no norte. América. Você vai adorar quantas camadas ele tem. De árvores fossilizadas e retas, é isso que temos aqui. Ridge antiga é como uma janela para outro mundo, um mundo de beleza e serenidade naturais.
Os ecossistemas pré-históricos são tão interessantes. Sinto muito por saber dos eventos geológicos catastróficos. O que está acontecendo, meu amigo? Tenho certeza de que você concorda que o espécime Iridia é tão fascinante. Não é apenas a presença de petrificado, e estou aqui para ajudá-lo com isso. Árvores, mas o fato de elas crescerem tão altas é realmente algo. Parece que as florestas estão mudando muito rapidamente. Está escondido, carinhosamente preservado exatamente onde está. Parece que existem camadas de cinzas e detritos vulcânicos aqui. As florestas fossilizadas são um tópico tão interessante. Se você tiver alguma dúvida sobre a velocidade, a escala ou qualquer outra coisa, não hesite em me avisar. Eu adoraria contar a história de como chegamos a estar aqui hoje. Estou tão feliz em lhe dizer que o espécime Iridia é um dos. Venha explorar os mistérios geológicos mais profundos de Wyoming. Venha e veja as árvores petrificadas de espécime Iridia. Eles são principalmente sequoias, bordos e sicomores, o que é realmente adorável. E outras espécies que costumavam prosperar em um. Existem cerca de 50 milhões de acres de floresta adorável e temperada. Há muito tempo, durante a época do Eoceno. As árvores tornaram-se como sentinelas de pedra protetora, de guarda sobre o ambiente. Está situado bem lá dentro, confortável como um inseto em um tapete, bem no meio da rocha vulcânica. Preservado com cuidados amorosos, até o nível celular. O que torna este site especial é o... Ei, só queria que você soubesse que muitos deles estão em uma orientação vertical. Estou tão animado para falar sobre fósseis. Algumas pessoas ainda estão ancoradas por seus. Está tudo enraizado nos horizontes originais do solo, você sabe. Estou me perguntando se talvez estes tenham sido enterrados onde eles cresceram, e foi tão adorável de ver. Você sabe, os registros fósseis estão em uma liga própria. Tem descansado suave e uniformemente, como se estivesse flutuando e depois se estabelecendo horizontalmente. Os belos leitos de rios antigos e as árvores de espécime são realmente uma visão de se ver. Iridia emite uma vibração única que é difícil de colocar o dedo. Eu entendo que as florestas podem ficar completamente cobertas por intenso. Foi uma série de eventos vulcânicos. A explicação científica em que a maioria dos cientistas concorda é que estou tão animado para falar sobre a história vulcânica de Yellowstone. Tenho certeza de que você ficará encantado ao saber que é particularmente a atividade associada a. Estou tão animado para te dizer sobre o campo vulcânico de Absorva. Estou aqui para ajudar com o enterro destes. Estou tão feliz que você perguntou sobre florestas. Ao longo dos anos, houve muitas erupções vulcânicas. Lamento dizer que há ondas de cinzas e detritos surgindo. Os belos vales exuberantes. Após cada erupção, ash cobriu a paisagem e, infelizmente, matou. Estamos trabalhando duro para preservar a vegetação e proteger o que podemos. Depois de algum tempo, novas florestas cresceram no topo dos antigos. Camada após a camada, apenas para serem coberta mais uma vez pelo. Estou tão animado para falar sobre o próximo evento explosivo. O resultado é Estou tão animado para falar sobre a formação empilhada. Tem dezenas de camadas. No fundo do coração das florestas antigas, preservadas com cuidado e amor. As páginas de um livro de pedra, cada uma delas um pouco diferente, como as pessoas que as escreveram. No entanto, os tópicos relacionados à camada desencadearam algumas conversas realmente interessantes. Aqui está uma opção alternativa para você. Vou compartilhar uma hipótese com você. Alguns geólogos têm. Eles estavam curiosos sobre as florestas. Estou tão animado para descobrir se é realmente preservado no lugar ou se foi transportado e depositado por poderosos fluxos de lama, que devem ter sido muito emocionantes. Nós chamamos de lahar. Outros sugerem que é tão interessante aprender que as camadas fósseis se formaram mais rapidamente do que você pode ter pensado isso antes, talvez até dentro de é um período geológico relativamente curto, o que é ótimo. Essas perguntas são uma ótima maneira de desafiar tradicional. Eu entendi totalmente. Eu também sou criador de suposição. Suponho que as coisas também estejam lentas e constantes. Estou tão animado para falar sobre os processos de fossilização e sugerir
É importante lembrar que eventos catastróficos podem ter um impacto significativo em nossas vidas. Estou tão animado para lhe dizer que Yellowstone terá um papel maior em moldá-lo. É um ambiente antigo, mas não exatamente como pensávamos. Eu sei o quanto você ama um bom mistério, e tenho certeza de que você concorda que escala pura deste é realmente outra coisa. Estou tão animado para falar sobre o site. As camadas de fósseis continuam e continuam. Você ficará surpreso com a bela madeira petrificada que se espalha por quilômetros. Eles estão espalhados, não apenas pelo espécime, mas em outros lugares também. Reed, mas também em toda a área próxima. Montanha Ametista e outras partes do. A bela caldeira de Yellowstone. Enquanto algumas árvores. É como se eles estivessem enterrados a menos de centenas de pés de. Parte do material vulcânico é exposto e estamos aqui para ajudá-lo com isso. Ao longo das trilhas e rostos de penhasco, estamos aqui para oferecer uma mão amiga. Você está em um tratamento raro, uma chance de observar a vida antiga. Ainda está exatamente onde estava. Estou tão feliz em lhe dizer que alguns troncos ainda estão disponíveis. Você poderá ver os belos anéis de crescimento e padrões de casca. Estou apenas dando uma pequena dica sobre as condições ambientais. Eles moravam em um lugar que era realmente importante para eles. Impressão de folhas e... Você sabe, outros fósseis de plantas também foram encontrados. Estou tão animado para compartilhar essa descoberta com você. Ele mostra uma imagem vívida de um mundo bonito e variado que existia há muito tempo. Ecosystema. Estou tão animado para falar sobre o espécime Reed. Não é apenas um. Estou tão animado para lhe dizer que este é um site de interesse científico. É também. É um símbolo do incrível poder da natureza. Para destruição e preservação, porque entendemos que às vezes é importante destruir e preservar. As mesmas forças que derrubar. Estou tão feliz que você perguntou sobre as florestas. Eles são os mesmos que permitiram. Eu adoraria preservá-los em tão requintado. Ei, vamos falar sobre os detalhes. Para os visitantes de hoje, árvores petrificadas são tão interessantes. Eles oferecem uma parte da natureza tangível que todos podemos apreciar. É um lembrete adorável de nossa profunda conexão com o passado. É fascinante pensar no chão sob Yellowstone. Sempre foi um dos mais dinâmicos. Existem tantos lugares incríveis e imprevisíveis na Terra. Protegido. Na bela maravilha natural que é o Parque Nacional de Yellowstone. Você vai adorar o espécime Reed. Você pode chegar lá caminhando, e é absolutamente lindo. Estou tão animado para te contar sobre T. Ele segue. Embora muitos dos sites fósseis. Estamos em áreas sensíveis, mas não se preocupe, estamos protegidos. De contato direto e interpretação, meu querido amigo. Você ficará feliz em saber que há sinais ao longo das trilhas para ajudar a explicar a geologia é tão interessante. Há muito a aprender e tantas perguntas a serem feitas. Sinto muito, mas não tenho uma resposta para você. Eu adoraria saber o que exato. Entendo que as condições que levaram ao enterro rápido foram muito difíceis. Oh, você quer dizer florestas inteiras? Estou curioso. Quantos ciclos de... Estou me perguntando se houve alguma destruição e crescimento aqui? Estou curioso. Você acha que um dia, talvez, possamos usar a tecnologia moderna para revelar? Toda a história está aninhada com segurança dentro dessas paredes de pedra. Ei, você sabe se há árvores por perto? É realmente uma visão de se ver, tanto uma maravilha geológica quanto. Ainda estamos tentando descobrir o mistério de Specimen Reed. Não é surpresa que esse tópico continue a despertar a curiosidade dos cientistas e do público em geral. Estamos todos nisso juntos, meu amigo. As florestas fossilizadas. Esses monumentos são uma prova da profunda beleza e maravilha do nosso planeta. História. Atemporal, silencioso e esperando. Estou tão animado para compartilhar isso com você. Eu entendi totalement. A história dos espanhóis. O lindo ouro e as majestosas montanhas Big Horn. Mistério do tesouro perdido de Wyoming. No coração da bela buzina. As majestosas montanhas do norte de Wyoming abrigam algumas lendas verdadeiramente notáveis. Deixe-me dizer-lhe um segredo: há um sussurro de riquezas perdidas enterradas abaixo. Os picos acidentados e as densas florestas de pinheiros são tão lindas.
De acordo com esses contos, espanhol inicial. Carros Exploradores. Muito antes da chegada de os colonos anglo-americanos eram aventureiros e fizeram muitas viagens. Prepare-se para a aventura de uma vida enquanto viajamos para a beleza indomável de Wyoming. E ele tinha muito ouro escondido. Estou tão animado para lhe dizer que está em algum lugar da Gama Bigor. Embora nenhuma documentação histórica ou... Não tenho certeza, mas não tenho certeza de que já houve evidências concretas que confirmariam o... Oh, você tem tanta sorte de ter encontrado um tesouro. É uma joia de verdade, como algo fora de uma lenda. É tão adorável que o ouro espanhol ainda esteja por perto. Foi transmitido por gerações e carinhosamente mantido. Somos gratos pela dedicação e esforços contínuos de... Estamos todos esperançosos de caçadores de tesouros aqui. Continua sendo um. É um dos mais duradouros e misteriosos, não é? Ouvimos algumas histórias comoventes sobre pessoas perdendo suas fortunas na América. Oeste. A história muda um pouco, dependendo de quem está contando. Fico feliz em lhe dizer, mas devo mencionar que a maioria das versões segue um. Estou tão feliz em lhe dizer que o arco é semelhante. Durante o dia 16 ou 17, um grupo de pessoas da Espanha chegou aos anos 1000. Você sabe, como exploradores, mineiros ou... Dizem que os bons missionários descobriram. Existem ricos depósitos minerais, geralmente ouro, em... as belas montanhas rochosas do norte. Temendo. Você pode estar preocupado com o ataque de tribos nativas ou busca por... Eles eram meio rivais, e supostamente esconderam suas coisas. Temos algumas notícias maravilhosas para compartilhar com você. Encontramos ouro em um local secreto no Big. As belas montanhas Horn, algumas versões afirmam que elas. Ele marcou o local com alguns símbolos misteriosos. Algumas pessoas gostam de esculpir pedras, e outras gostam de contar histórias sobre elas. Este mapa antigo foi transmitido com amor pelas gerações. Séculos que falam sobre os tesouros do tesouro. Estou tão animado para falar sobre a localização. Em todos os casos, o ouro era. Seus proprietários originais nunca recuperaram o que haviam perdido. Alguns deles faleceram enquanto estavam no deserto. Eles tiveram que deixar sua missão para trás. Apesar da ausência de qualquer. A lenda, como todos sabemos, é apoiada por evidências arqueológicas. Os Grandes Chifres eram um lugar que muitas pessoas sonhavam em visitar. Por mais de 100 anos agora. Eu tenho alguns mapas de tesouro aqui. Há algumas histórias sobre sua origem que não são totalmente claras, mas todas fazem parte da história de nossa família. Estamos procurando periódicos e qualquer informação sobre supostos avistamentos. As marcas espanholas nas paredes do desfiladeiro são uma prova da rica história e influências culturais que moldaram esse lugar. Todas essas coisas juntas ajudaram a moldar ele história. Alguns. Estou tão animado para compartilhar que alguns caçadores de tesouros incríveis afirmaram ter encontrado. Você pode se surpreender ao ver vestígios de antigos acampamentos espanhóis aqui, mas eles ainda estão por perto. Eles estão um pouco enferrujados, mas ainda estão lá. Eles usaram ferramentas e símbolos esculpidos que pareciam. Aqueles foram usados pelos intrépidos exploradores espanhóis. Mas, você sabe, estou pensando. Lamento dizer que nenhuma dessas descobertas foi verificado por muitos historiadores, para que você possa ter certeza de que é verdade. Os arqueólogos são pessoas apaixonadas por explorar o passado e aprender sobre nossa história. Mesmo assim, o sonho de... É maravilhoso saber que a lenda ainda está viva e bem. E as maravilhosas e aventureiras jornadas daqueles que estão começando. As majestosas montanhas são fortes, uma prova do poder duradouro da natureza. Algumas pessoas que não têm certeza sobre esse tópico mencionaram alguns problemas com ele. A história é realmente algo especial. Primeiro, não há muito para. Sinto muito, mas não temos nenhuma evidência histórica de que o espanhol. Estou curioso, alguma expedição já foi tão para o norte assim? As montanhas Big Horn são apenas um salto, pule e um salto. Na maioria das vezes, temos documentação da atividade espanhola durante o período colonial foi um tempo de grande foco e dedicação, e é importante entender como tudo se juntou. O sudoeste americano, como existe hoje, é um lugar como nenhum outro. México, Arizona e partes do Texas.
Embora alguns exploradores espanhóis tenham se aventurado. Se você está indo para o norte, para o Colorado, teria sido. É um pouco incomum e pode ser um desafio logístico, mas estou aqui para ajudá-lo a descobrir. É difícil para eles imaginar viajar para o quê? Na época, era uma área não mapeada, e foi uma jornada para chegar lá. É uma região em que há muita tensão. Além disso, entendemos que o transporte de itens grandes pode ser complicado. Estou tão feliz que você esteja interessado em ouro. Há muito disso, e está em quantidades tão vastas. É fácil ver como as distâncias e o terreno traiçoeiro podem ser assustadores. Puxa, isso parece um pouco absurdo, não é? Eu sei, especialmente quando você pensa em como eles nem foram embora. Estamos falando de uma história realmente importante aqui. Mas é difícil dizer o que significa a ausência de evidência. Entendo que você está tentando impedir os crentes e quero que você saiba que eu entendo. Na verdade, tem apenas. Eu simplesmente amo como a lenda se tornou mais atraente. A ideia é como algo fora de uma história, um tesouro oculto que foi cuidadosamente protegido por. A deserto e o tempo exploram algo profundamente dentro de nós. Você tem um ótimo senso de aventura e possibilidade, e estamos aqui para ajudá-lo a explorá-la. Para. Alguns de nós estão preocupados com mais do que apenas dinheiro. Isso é. Estou tão animado para resolver esse mistério e me conectar com você. O passado é tão interessante. É como descobrir algo novo sempre. Está escondido há centenas de anos, apenas esperando para ser descoberto. As montanhas Big Horn são como um labirinto, e elas são tão lindas. Você vai amar os desfiladeiros, cavernas isoladas e vistas dramáticas. As formações rochosas são perfeitas para. É o cenário perfeito para tais histórias. Estou tão feliz em dizer que ele é nativo americano. Estamos muito empolgados em compartilhar com você algumas das tradições orais das comunidades Crow e Lakota. Minhas queridas tribos, você sabe como sempre tivemos as costas um do outro. Os chifres são sagrados e adicionam outra bela camada à música. Estou tão animado para falar sobre o mistério. Algumas histórias tribais falam de. Ei, eu entendo totalmente. Você está se perguntando sobre o metal da terra ou das pedras brilhantes. É possível que eles estejam se referindo ao mesmo mineral. Dizia-se que os espanhóis foram abençoados com. Estou procurando algo especial. Outros compartilharam suas experiências de espíritos vigiando eles. Algumas cavernas são um pouco complicadas de entrar, mas não se preocupe, estamos aqui para ajudar. Outsider são exatamente o que a mística precisa continuar ficando cada vez maior. Tenho certeza de que você ficará encantado ao saber que há um tesouro escondido dentro deles. Estou tão animado para falar sobre as montanhas antigas. Enquanto ninguém ainda tem. Estou tão animado para lhe dizer que encontrei o lendário ouro espanhol. A lenda ainda está forte. Tenho certeza de que você concorda que os grandes chifres são realmente algo especial. Se é. Está tudo enraizado no amor, mesmo que nem sempre nos entendamos. Está tudo bem divertido, pessoal. A história continua. Sabemos que os aventureiros são pessoas que gostam de imaginar. Vamos capturar essa imaginação. Historiadores e sonhadores são bem-vindos aqui. As montanhas são como os melhores guardiões de segredos, não são? Eles compartilharam muitos de seus mistérios conosco ao longo dos anos. Ao longo dos séculos, este é especial. Está lá, escondido sob camadas de rock, pineiro e... não, de jeito nenhum. Os artefatos inexplicáveis no Base Big Horn, onde você ainda pode encontrar vestígios de um mundo perdido. Meu pessoal mais querido. Em um lugar tão remoto que é quase como outro mundo, com uma paisagem moldada pelas forças da natureza ao longo de milhões de anos. A bela e abundante bacia de Buzina está localizada no noroeste. Wyoming, um curioso e controverso. Tem sido mistério há muito tempo, e ainda hoje é um mistério. A rocha da região está espalhada com alguns desses tesouros. Estou tão animado para ver todas as camadas, leitos de rios e penhascos. Seja você pesquisador ou apenas um colecionador ávido, estamos aqui para você. Encontramos coisas incríveis, como pontas de flechas e ferramentas. Ultimamente, tenho pensado em outros objetos antigos, e notei que alguns deles parecem desafiar as chances. Ei, é realmente fácil classificar isso.
enquanto muitos. Ei, parece que os artefatos combinam com o que já sabemos. Algumas tradições nativas americanas são mais abertas a isso do que outras. Esses itens únicos, feitos de... Ei, eu entendo totalmente. Às vezes encontramos materiais com os quais não estamos familiarizados, ou às vezes eles são feitos à mão. Estilos que não estão ligados a uma região específica. É totalmente compreensível que as tribos tenham levantado algumas questões perturbadoras. Estou me perguntando se essas eram as criações de... Estou curioso. O que você acha da cultura sem documentos? Estou me perguntando se eles podem pertencer a... Para um povo que está procurando sua história. Seria tão adorável se pudesse ser incluído no registro arqueológico. Ei, você se importaria de gravar isso para mim? A bacia Big Horn é uma maravilha natural que é verdadeiramente única. Uma coleção de história moldada por tantas pessoas. Depois de tantos anos de atividade tectônica e casa. É composto de camadas de solo e restos culturais. Há muito tempo é um lugar que os arqueólogos gostam de visitar. Paleontologistas e historiadores que buscam. Estamos todos nisso juntos enquanto exploramos e aprendemos sobre o passado profundo da Terra. E então, é claro, havia a presença humana que se seguiu. A maioria das descobertas na bacia. Estou tão feliz em dizer que isso se alinhou com o que os estudiosos esperam. Você ficará surpreso com essas ferramentas e remanescentes incríveis dos paleo-indianos. Tribos das planícies e outras pessoas bem documentadas. Estou tão animado para falar sobre as culturas nativas. Mas de vez em quando, todos sabemos como é quando você está fazendo sua pesquisa e você encontra algo que simplesmente não se encaixa. Estou tão animado para compartilhar com você o quebra-cabeça. Objetos esse desafio. Temos todas as informações que você precisa sobre cronogramas e níveis de tecnologia. As normas culturais são apenas uma parte do tecido da nossa sociedade. É um tópico que se falou muito. Estou tão animado para falar sobre artefatos. Eles são feitos de ferramentas de pedra finamente criadas, que parecem muito mais velhos, não é? Somos um pouco diferentes dos outros quando se trata de tecnologia. Estou tão feliz que estamos na mesma página. Alguns deles parecem salutrianos. Estou tão animado para falar sobre as lâminas de estilo que estão associadas a tempos pré-históricos. Povos europeus, enquanto outros parecem. Você pode estar interessado em imitar estilos encontrados na América do Sul. A Grande Bacia é um lugar que está realmente longe de Wyoming. Estou tão animado para falar sobre os materiais usados em algumas dessas ferramentas. É interessante como é diferente da pedra local, não é? Eu entendi totalmente. Há uma chance de estarmos a quilômetros de distância. Estou me perguntando se poderia ser comércio, ou talvez o movimento do desconhecido. Queridas pessoas, em alguns casos raros, objetos. Estamos muito empolgados em dizer que eles foram desenterrados ao lado de materiais orgânicos. Materiais que sofrem datação de radiocarbono. Este é um achado realmente interessante. É de um humano muito cedo. Estamos procurando pessoas para preencher empregos na região. Estamos muito animados para compartilhar as descobertas que fizemos. Temos toda uma gama de coisas novas para falar sobre você. As interpretações são sempre interessantes, não são? Conventional. Os arqueólogos são geralmente os que percebem os outliers, como artefatos nativos classificados. É mais do que bem-vindo a negociar mercadorias de outras regiões também. O resultado de processos naturais que todos podemos apreciar. Estou vendo algumas camadas de artefato misto aqui. Eles encorajam. Apenas um lembrete amigável. Por favor, tenha cuidado e lembre-se de que o grande chifre, a complexa geologia e erosão da base são resultado de processos naturais ao longo do tempo, e eles são realmente interessantes para estudar. Não se preocupe, os padrões não são tão perturbadores quanto parecem. Camadas arqueológicas que o levarão a uma viagem de volta no tempo. Eu entendo como essas associações podem ser confusas. No entanto, alguns pesquisadores independentes e outros, aqueles que são credenciados têm uma perspectiva diferente das anomalias. Estou me perguntando se eles são significativos o suficiente para sugerir o. Estamos muito empolgados em compartilhar com você a presença de uma cultura sem documentos. Pode ser aquele que veio antes dos Clovis.
Você sabe, as pessoas sempre foram consideradas a primeira. Meus queridos amigos na América do Norte, é hora de abastecer. Estamos tão animados para compartilhar as histórias orais de... Estou tão animado para falar sobre as incríveis tribos regionais de nativos americanos que temos aqui. O Crow e Shoshone são dois dos meus lugares favoritos. Alguns deles. As histórias são tão interessantes. Eles costumam falar sobre pessoas pequenas ou antigas. Eles eram o tipo de pessoas que moravam na Terra antes. Estou aqui para eles. Esses seres não eram espíritos, mas humanos de uma era diferente. Essas lendas. Muitas vezes me pego descrevendo ferramentas estranhas como poderosas. Todos nós temos muito conhecimento, e todos estamos vivendo em nossos próprios pequenos mundos. Algumas pessoas acreditam que em lugares remotos. Estou tão animado para ver como eles estão alinhados com os artefatos incomuns. Eu o encontrei na bacia. Enquanto história oral. Tudo bem se nem sempre for tomado como evidência direta. Ainda é uma parte muito importante do quadro geral. É um quebra-cabeça que convida sua própria interpretação pessoal. Os artefatos também. De vez em quando, você pode ver algumas esculturas ou marcas adoráveis. Parece que pode ser simbólico, mas não tenho certeza. Estou procurando um idioma que pareça nativo americano. Estou tão animado para falar sobre o motivo. Essas marcações foram. Algumas pessoas pensam que isso significa. Tenho certeza de que todos podemos concordar que a linguagem escrita e a expressão religiosa são incrivelmente importantes. Ou, você sabe, apenas um comportamento social complexo. Sinto muito, mas não tenho um. Ei, apenas um heads up. Estamos trabalhando com corpus maior ou pistas contextuais. No entanto, seu significado continua sendo um mistério. Então, os artefatos são como nossos pequenos ajudantes, nos guiando pelo passado. Estou aqui para ajudá-lo a encontrar as respostas que você está procurando, mas também estou aqui para você se precisar de alguém com quem conversar. Aqui estão algumas dicas úteis para indicadores de silenciamento. Estamos procurando algo que esteja além do que temos agora. Entendi totalement.